Salve, 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 galera! Boa noite, Arthurzão! Arthur, um abraço, irmão, obrigado! Fala, galera! Me atrasei 10 minutinhos. Pô, o tempo deu tomar uma chuveirada. Fala, Arthur! Saudade tua, brother! Galera, segue aí, professor Arthur Guerra, também professor de Direito Constitucional, colega de longa data. Salve, salve, boa noite, moçada. Vamos mais um pouquinho de Eric Clapton. Esperando a galera entrar aí. Mais meio minuto. O Eric Clapton, né, é um dos caras que, na época que a gente é mais jovem, assim, eu era, né, mais jovem, faz muito tempo, né, mas me incentivou a aprender a tocar violão, assim, né, eu queria tocar as músicas dele e tal, então é um cara que eu curto pra caramba, toda a discografia dele, né, muito boa, me amarro. A pegada do som, né, tem músicas incríveis, né, mas é isso. Pessoal, vamos dar sequência aí. Falei que entraria às 11, entrei 11h10, me atrasei aí por conta... Tá chovendo aqui no Rio de Janeiro, então o trânsito fica mais difícil, enfim. E aí me atrasei um pouquinho, mas vamos junto aí, vamos bater papo em direito constitucional. Ontem falávamos de controle de constitucionalidade concentrado, falei da ação direta de inconstitucionalidade. Faltou a gente falar do finalzinho dos efeitos da decisão, né? Quero, antes de começar... agradecer aí todo mundo que está entrando, né? Rafael Cussa, um forte abraço, meu garoto, obrigado aí pelo carinho de sempre. A Luciene, boa noite. Giovana, pessoal, obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela força. Na verdade, sempre bom, falei ontem aqui que ter mecanismos de troca de informação, né, digital, entrar ao vivo e ter tanta gente assim te assistindo a essa hora da noite para aprender direito constitucional. Uhul! Sou de uma época onde direito constitucional assustava criancinhas. Era tipo assim, né, o professor de direito constitucional, né, ele era um cara assustador, né? E aí eu falava, que matéria você tá dando? É direito constitucional. Nossa, né, não tinha... Tadinho, né? Mas hoje não. Hoje é a melhor matéria do mundo, na verdade. Hoje se discute direito constitucional, né? Não, Arthur? Arthur também é dessa época, o direito constitucional era assustador, né? Mas, na verdade, hoje se discute direito constitucional em mesa de bar, festa de aniversário. Hoje todo mundo virou um pouquinho de constitucionalista, né? Então, é bem legal isso, é bem legal. Eu acho muito legal. Antigamente, você tratava de assuntos constitucionais, sobre direito constitucional, em mesa de bar, nego falava, lá vem o cara aí chatão, né, falando desses negócios. Hoje não, hoje você vira, e aí, o que conta aí de novo sobre... né, direito constitucional, Supremo Tribunal Federal, tal, muito legal, muito legal. E hoje nós vamos então continuar falando sobre direito constitucional. Estou vendo aqui várias pessoas no Instagram me mandando palavras de incentivo, de carinho, eu sempre agradeço muito, é bem bacana assim, a gente conseguir, né, transmitir, trocar ideias, trocar informações. Eu acho que a gente tem uma vida tão rápida aqui na Terra, né, a gente passa aí 80 anos, 90 anos e quando a gente vai embora, todos esses livros, né, tudo que a gente leu, se apaga, né, se perde. Tem um ditado africano muito bom que quando uma pessoa morre é como se uma biblioteca tivesse sido incendiada. E é um pouco isso mesmo, né? Então, quanto mais você lê e mais você conseguir compartilhar, trocar, construir nesse período em que você está aqui, é muito bom. Para isso serve o conhecimento, né? Então vamos lá. Vamos bater papo aí. A gente falava ontem sobre controle de constitucionalidade. E ficou faltando falar dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. Os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, falamos dos atores da ação, falamos de quem pode propor, de quem figura como polo passivo, do advogado-geral da União, do procurador-geral da República, falamos do amicus curiae, todos os atores aí da ação direta de inconstitucionalidade, mas não deu tempo de a gente falar dos efeitos. Já tínhamos lá estourado nosso tempo, né, prometido que ficaria por aqui. E
a gente deixou para hoje, agora para esse início, a gente bater papo dos efeitos da ação direta. A ação direta de inconstitucionalidade, né, galera? Ela tem efeitos erga omnes e vinculantes. Isso está lá no artigo 102, parágrafo 2º do texto constitucional. A questão é, uma coisa são os efeitos erga omnes, a outra coisa é o efeito vinculante. O efeito vinculante é o efeito processual. Vincula quem? Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o juiz e os juízes e os tribunais estão vinculados àquela decisão. Então, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece uma ação direta de inconstitucionalidade, que a lei é inconstitucional, nenhum juiz ou tribunal pode duvidar dessa constitucionalidade novamente. Ou seja, dessa inconstitucionalidade. Se o Supremo entendeu que é inconstitucional, todos os juízes estão vinculados, em regra, a essa decisão. Da mesma forma, se o Supremo entender que a lei é constitucional, todos os juízes estão vinculados a essa decisão. O efeito vinculante é esse. Você retira do magistrado o livre convencimento para aquela questão ali, da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da lei. E vincula os demais órgãos da administração pública, né, em geral. Então vincula também o administrador público que perde, né, a discricionariedade da interpretação da lei. Então, se tem o Supremo declarando a lei constitucional, todos os administradores devem aplicar a lei. Se o Supremo entendeu que a lei é inconstitucional, ninguém mais aplica aquela lei, porque aquela lei não vale, inclusive, dentro da administração pública. Então, na verdade, a perspectiva do efeito vinculante é esse, vincular os juízes e os tribunais e os órgãos da administração pública. O efeito erga omnes é aquele efeito que atinge a todos, né? O efeito que você está você está em casa lá assistindo Sessão da Tarde, curtindo a vida doidado pela 15ª vez, e vem lá uma notícia de jornal, um repórter lá falando, olha, o Supremo acabou de declarar inconstitucional a lei que instituiu o tributo tal. A partir daquele momento, se você for contribuinte daquele tributo, por exemplo, você não deve mais aquele tributo se essa decisão veio por ADIM. Você não fez absolutamente nada para isso. Você não moveu uma palha do seu sofá, está lá sentado com o seu controle remoto e não deverá mais o tributo. Por que você foi atingido por essa decisão, mesmo não tendo feito nada? Porque, na verdade, a decisão tem efeitos erga omnes, oponível contra todos, ou a favor de todos, né? Então, a questão é essa. Na verdade, os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade são erga omnes e vinculantes. Caso haja o descumprimento dessa decisão, né? Professor, se você encontrar um juiz insolente, se você encontrar um administrador tosco que não queira aplicar essa lei, aí, na verdade, você vai ter a possibilidade de interpor uma reclamação constitucional direto no Supremo Tribunal Federal. Você vai fazer uma petição inicial, embora se discuta qual é a natureza jurídica da reclamação, mas a estrutura física da reclamação é uma petição inicial. Você vai botar lá você como reclamante, né? Propor a reclamação constitucional, vai contar o fato, vai juntar no processo as decisões ou os atos todos que foram praticados e que demonstram aquele descumprimento, e vai pedir a procedência do pedido da reclamação para o Supremo, para que o Supremo então determine o cumprimento ou anule a sentença, anule o acordo, anule a decisão, para que se produza uma cumprindo o que o Supremo determinou. Essa é a questão do descumprimento de uma decisão que tem efeito vinculante, né, galera? A decisão que tem efeito vinculante, ela, caso seja descumprido, caberá reclamação constitucional. Outro dia eu estava explicando sobre isso, um aluno até me perguntou, professor, isso é igual a súmula vinculante? Vejam, senhores, a súmula vinculante é que é igual a isso. O efeito vinculante das ações diretas, ele já existia. O que foi uma novidade foi você ter uma súmula com efeito vinculante, né? Então, aí, ó, Arthurzão está dizendo que essa é a peça da segunda etapa. Qual, Arthur? ADI ou a reclamação? Reclamação constitucional. Pode ser, já caiu uma vez, né, na época da CESP. Pode ser uma reclamação constitucional. Faz tempo que não cai mesmo. E aí, então, na verdade, você propõe essa reclamação no Supremo e o Supremo dá uma decisão top-down. Na verdade, vem o Supremo Tribunal Federal, anula o acórdão, a decisão, e manda produzir outra. Faz tempo mesmo. Salvo engano, foi prova CESP ainda, antes de ser FGV, isso já tem bastante tempo, né, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, com relação à questão dos efeitos subjetivos, são esses, né? Então foi isso, né, Arthur? CESP, isso aí. E com relação aos efeitos subjetivos, foi essa a questão. Agora, com relação aos efeitos temporais, toda decisão de inconstitucionalidade reconhece a nulidade do ato. A gente adota aqui no Brasil a tese da nulidade dos atos inconstitucionais,
tese adotada lá do direito americano, né? Nós não copiamos o modelo europeu, que entende que o ato inconstitucional é um ato anulável. E aí, na verdade, como a gente entende que o ato é nulo, os efeitos do reconhecimento são ab initio, ou seja, retroativos, porque nada que aquele ato produziu no tempo foi produzido de forma válida. E aí, na verdade, o que acontece é que quando você reconhece essa nulidade, reconhece com efeitos retroativos. Só que, obviamente, há situações onde o reconhecimento retroativo da inconstitucionalidade ele é mais catastrófico do que a própria inconstitucionalidade. Aí, o Supremo já vinha mitigando esse reconhecimento de inconstitucionalidade com efeitos retroativos sempre, e aí surgiu em 99, dezembro de 99, mais precisamente, a Lei 9868, que regulamentava à época a ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADI, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e depois houve uma emenda na lei, houve uma inclusão de artigos na lei que passou a regulamentar a de impromissão também, a ADI por omissão. Essa lei, então, ela trouxe lá no artigo 27 uma regra que fala que o Supremo Tribunal Federal, em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode restringir os efeitos da declaração, produzindo efeitos a partir do trânsito ou em qualquer outro momento em que o Supremo fixar. Ou seja, a rigor, né, senhores, como se reconhece a nulidade, se nada for dito, devemos entender que a decisão produziu efeitos retroativos. A inconstitucionalidade é reconhecida por no mínimo 6 votos, né, dos 11 ministros. E aí reconhece-se com efeitos retroativos. Caso o Supremo queira mudar esses efeitos por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, ele pode modular os efeitos no tempo por 2/3. Então, na verdade, você precisa de 8 votos para modulação para conseguir aí fazer com que a decisão ou produza efeitos a partir do trânsito em julgado, dali para frente, ou retroaja, mas não retroaja tudo, né? Retroaja 1 mês, 1 ano, 2 anos, quem vai definir isso é o Supremo, ou ainda vai projetar essa decisão para frente, efeitos prospectivos. Vai falar, olha, a lei é inconstitucional, mas só vai deixar de valer em 2020, né? É o que a gente é o que a gente chama de declaração de inconstitucionalidade sem declaração de nulidade. Olha que nome bonito. Declaração de inconstitucionalidade sem declaração de nulidade. Um beijo aí e um forte abraço para o meu amigo Júlio Marchetti, tá no Instagram ele lá, professor Júlio.Marchetti com I no final, quem quiser seguir ele lá, siga, professor brilhante São Paulo, administrativista de escola. Hoje eu estou sendo assistido aí só por autarquias do direito, né, senhores? O que me traz uma responsabilidade muito maior no discurso. A decisão, então, ela em regra tem efeitos ex tunc, né? Mas caso o Supremo, em razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode modular os efeitos no tempo de acordo com as características do caso que está julgando. Veio uma questão aqui, né, subiu aí uma pergunta que realmente eu não falei. Professor, vincula o poder legislativo? Não. O efeito vinculante, ele vincula o poder executivo, a administração pública, já que fala a Constituição, e vincula os demais órgãos do poder judiciário. Então, o efeito vinculante da ação direta, ele vincula os demais órgãos do poder judiciário e a administração pública, né? Direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, vincula. Mas não vincula o poder legislativo, atenção, na função legislativa típica. Então não vincula o legislativo na função legislativa. Mas na função administrativa vincula. Né? É uma pergunta interessante que é bastante em prova isso. Então, não vincula o legislativo na produção legal. Então, caso venha, professor, dá um exemplo aí. Vem lá uma súmula vinculante e fala o artigo tal da lei tal é inconstitucional. O artigo 18 da lei 11.500 é inconstitucional. Então, o que o Supremo está dizendo em súmula vinculante? Que a redação do artigo 18 é inconstitucional, aquela redação viola a Constituição. Nada impede que o legislador produza a lei 15.000, uma nova lei, não mais a lei 11.000, mas uma lei nova, 15.000, que tenha entre os seus artigos a mesma redação. Então, e quanto a isso, não cabe reclamação. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele não vincula o poder legislativo na função legislativa típica. Vincula o poder executivo e a administração pública. Agora, vincula o poder legislativo na função administrativa atípica? Vincula. Então, as decisões que têm um caráter de fundo administrativo vinculam o legislativo, sim.
não vinculam na função legislativa. É a mesma coisa com relação ao presidente da República. O presidente da República está vinculado como órgão da administração? Sim. Mas como legislador, não. Quando o presidente da República edita uma medida provisória, quando o presidente da República edita uma lei delegada, ele está exercendo função legislativa atípica, mas é função legislativa. Então, pode o presidente da República legislar contrariamente a uma decisão em ADIM? Claro que pode. Na verdade, ele não está vinculado. Por quê? Porque, na verdade, a questão é, ele está legislando, e a função legislativa não é vinculada. A função administrativa que é. Então pode o presidente da República dar uma medida provisória contrária a uma súmula ou uma decisão do Supremo? Sem dúvida, pode. Não há dúvida nenhuma, não. Quero mandar um abraço aí ao Mar, acho que foi Júlio Mar, né, que apareceu aí de Curitiba. Meu amigo, um forte abraço. Pessoal todo aí do Brasil. Júlio Marchetti, meu irmão, eu que aprendo contigo, cara. Você é o cara, brother. Pô, falou. Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo sobre ação direta de inconstitucionalidade. A última questão que eu queria conversar com vocês sobre ação direta de inconstitucionalidade é com relação a liminar, que é uma questão muito importante, né? A liminar em ação direta de inconstitucionalidade. A liminar em ação direta de inconstitucionalidade, moçada, ela tem uma função. Qual? Suspender os efeitos da lei no mundo jurídico até o julgamento de mérito. Então vamos relembrar aqui Pontes de Miranda. Pontes de Miranda faz uma análise que é o seguinte: quando o ato do poder público ingressa no ordenamento jurídico, ele caminha uma escadinha, né? A famosa escada pontiana, que é, na verdade, existência, validade e eficácia. Estão lembrados disso? Então, vou explicar para vocês o que a escada pontiana tem a ver com controle de constitucionalidade. Mas antes, quero lembrar que amanhã à noite eu vou estar na Ilha do Governador, na Estácio Ilha, dando uma palestra sobre direitos políticos, voto branco, voto nulo, democracia. Vamos estar lá na Estácio Ilha falando sobre isso. Vou estar... Hoje eu estava na companhia jurídica dando aula para juiz leigo, para a turma, né, de preparatória para a galera de juiz leigo, que está aberta, o edital está na rua aí, Tribunal de Justiça do Rio, então, juiz leigo. E lembrar, galera, que essa semana toda nós estamos tendo a semana da aprovação do curso fórum, e sábado teremos a super revisão final lá na Bolsa de Valores, presencial e online, então entrem lá no cursofórum.com.br. E uma coisa que eu queria falar com vocês é com relação à turma do TRT, que está tendo a tarde presencial no curso fórum, turma do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e online também, né? Online, obviamente, a qualquer hora, mas TRT, a parte da tarde, analista, oficial de justiça, e na parte da tarde presencial e online. E uma outra questão que eu queria falar com vocês é que na primeira semana de maio eu vou estar em Belo Horizonte, no Supremo Concurso, falando sobre na turma de carreiras jurídicas. Vai ser uma parte lá só de controle de constitucionalidade. Então, o pessoal que quiser assistir lá curso de carreiras online ou presencial, tá lá no Supremo TV, entra lá, supremo.com.br. Falou? Bom, dados os recados paroquiais. Poxa vida, eu esqueci de trazer o livro do Bruno Zampier. Eu falei que eu ia trazer hoje o livro do Bruno Zampier, mas ficou lá na sala. Eu esqueço que eu estou lendo o livro, está lá em cima da minha mesa lá, e aí da sala, e aí da minha casa, né? E aí eu não vou sair daqui para ir lá pegar, mas na verdade amanhã eu vou tentar lembrar que eu quero falar do livro do Bruno, que é muito bom, do Zampier, sobre patrimônio digital. Pessoal, a questão é a seguinte, vamos voltar aqui para o controle. A liminar, então, vamos lembrar da escada pontiana. Existência, validade e eficácia. De novo, existência, validade e eficácia. Mais uma vez, existência, validade e eficácia. A norma existe quando ela é publicada em Diário Oficial. Até então, ela é um projeto de lei. Então, a norma existe quando ela é publicada no Diário Oficial. Se ela existe, eu vou analisar o próximo passo, que é a validade. A validade está ligada à sua compatibilidade com o texto constitucional. Então, se a norma existe e está de acordo com a Constituição, ela existe e é válida. Se ela existe e está em desacordo com o texto constitucional, ela existe e é nula. Repito, o Brasil entende pela nulidade dos atos inconstitucionais. Beleza?
E o último ato é a produção de efeitos da norma, a eficácia, a capacidade dessa norma produzir efeitos no mundo jurídico. Quando eu ajuizo uma ação direta de inconstitucionalidade, o que eu quero, na verdade, existência, validade e eficácia. O primeiro plano é existência, segundo plano é validade, terceiro plano é eficácia. Na verdade, quando eu ajuizo uma ação direta de inconstitucionalidade, eu estou tratando da validade da norma. O que eu quero é declarar ela inconstitucional. Então, o que eu estou discutindo quando eu discuto a questão da constitucionalidade? Estou discutindo a validade da norma. Obviamente, se eu declará-la inválida, eu não consigo subir para o próximo degrau, que é a produção de efeitos. Então, quando eu declaro a lei inconstitucional, eu declaro inválida e acaba a produção de efeitos dela no mundo jurídico, né? Agora, até a declaração de nulidade no mérito, a lei está no ordenamento jurídico. E toda norma ingressa no ordenamento jurídico, pessoal, presumivelmente constitucional. Então, toda norma é revestida pela presunção de constitucionalidade. Até que se prove o contrário, nós, intérpretes, devemos presumir a lei o quê? Constitucional. Pois bem, e aí, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade caminha, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade tramita, a lei vale. Então, aonde entra a liminar na ação direta de inconstitucionalidade? A liminar entra para suspender a eficácia, a capacidade de produção de efeitos da norma, até que eu julgue a validade do ato. Então, havendo uma liminar em ação direta de inconstitucionalidade, a lei para de produzir efeitos no mundo jurídico. A lei fica com seus efeitos suspensos no mundo jurídico e aguardando o julgamento de mérito. Se no mérito for reconhecida a inconstitucionalidade, bacana, perfeito. A lei foi suspensa porque a lei, pela liminar, lá na frente declarou inconstitucional, com efeitos ex tunc, está tudo certo. Agora, se eventualmente a lei for constitucional, declarada constitucional, se, por exemplo, durante aquele período em que a lei estava suspensa, você tinha que pagar um tributo e não pagou, porque a cobrança desse tributo e a exação em si estava suspensa pela liminar, na verdade, com a decisão, com efeitos ex tunc, o tributo é devido. Então, aquele período que estava com a liminar, mas a lei veio a ser declarada constitucional, você passa a dever novamente o valor que você eventualmente não pagou, no caso especificamente tributário, que é o exemplo que eu estou construindo aqui para ilustrar a questão. Então, a liminar ela atinge a eficácia da lei até o término do julgamento, porque o término do julgamento vai tratar do quê? Especificamente de validade. Então, só para recapitular o que eu falei aqui, para a gente fechar hoje a nossa live, que já está caminhando aí para mais de 20 minutos. Vamos então fechar nossa live aqui falando dos efeitos da ADIM. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeitos ex tunc, porque reconhece a nulidade. Só que em casos de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o Supremo pode restringir os efeitos da declaração e decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado ou em qualquer outro momento em que o Supremo fixar. Então, em caso de segurança jurídica excepcional interesse social, o Supremo, por 2/3 dos votos, ou seja, 8 votos, pode modular os efeitos no tempo. Agora, para isso, repito, tem que ter 8 votos. Para declarar inconstitucional, bastam 6, maioria, são 11 ministros. Para modular, 2/3, 8 votos. Essa, então, é a ideia dos efeitos temporais. Com relação aos efeitos subjetivos, os efeitos, em regra, são erga omnes e vinculantes. Vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Não vincula o Poder Legislativo na função típica, mas vincula o Poder Legislativo na função atípica, administrativa. Não vincula o Presidente da República na edição de medidas provisórias, nem na ação, na lei delegada, porque nesse caso o Presidente estará legislando. Então foi isso que conversamos aqui sobre os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. Com relação à liminar, a liminar ela suspende a eficácia da norma, os efeitos da norma no mundo jurídico, até o julgamento de mérito. O julgamento de mérito vai decidir se a lei é válida, constitucional, ou inválida, nula. Até o Supremo decidir o mérito, a lei sem a liminar vale. Com a liminar não vale, não vale. Fica com seus efeitos suspensos, aguardando o término da ação. Falou, galera? Então é isso. Quem for fazer constitucional
né? Lembrando aqui da minha segunda fase em Direito Constitucional no curso Fórum Presencial, quarta-feira depois da prova. A gente vai dar uma aula inaugural lá, uma aula importante, que eu vou falar um pouquinho da prova, do edital. E aí, quem for fazer constitucional, estaremos juntos lá quarta-feira, depois da prova de domingo agora. Então, espero a galera de constitucional comigo lá. Tá bom? Moçada, um beijo no coração de vocês. Obrigado aí pelas palavras de carinho. Pessoal, né? Boa noite, pessoal do Brasil aí que me mandou mensagem. Fico feliz. Estou precisando estudar o dia todo. Eu também estou. Na verdade, estamos todos, né? Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Isso aí. Então, pessoal, é isso. Falou? Beijão a todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Se meu computador morreu aqui. Ih, meu computador desligou. Queria terminar com um pouco mais de Eric Clapton, mas amanhã tem mais, tá? Amanhã eu prometo mudar a trilha sonora. Eu entrei ontem com Eric Clapton, entrei hoje com Eric Clapton. Deixa eu ver se eu consigo terminar com Eric Clapton aqui com vocês. Consigo. Forever Man é o nome dessa música que eu acho muito top, inclusive a letra. E a pegada, ó. Ó a pegada do baixão. Galera, que horas amanhã? Mais ou menos essa hora, 11 horas de novo. Eu vou estar na palestra lá na Ilha do Governador. Valeu, galera! Também adoro, Andresa.